Todo mundo tem o direito de resposta, freguesa. A resposta é da senhora, é o direito de resposta. É de graça, viu? Ô, motora, assiste mesmo, hein, Dona? Não vai doer no bolso. Não percam. Tem uns que é bom, mas tem outros que não vale a pena nem assistir. A televisão precisa ter mais cultura. Fazer algo diferente. Eu acho que você tem que respeitar as pessoas. O recado que eu quero passar para a TV é o seguinte: explorando a ideia do sensacionalismo na mídia é muito feio. Olá, eu sou Anelisa Assumpção e está no ar o Direitos de Resposta, porque os nossos direitos são muitos. Durante 6 semanas, nós vamos invadir a sua tarde com temas que não costumam aparecer muito na televisão brasileira. E para estrear o programa com chave de ouro, a gente vai falar sobre os direitos humanos. Comigo aqui no estúdio, 2 pessoas muito importantes para falar sobre esse assunto. Vamos ao primeiro convidado. Nome no RG: Reginaldo Ferreira da Silva. Nome artístico: Ferrez. Idade: 29 anos. DNA: pai motorista e mãe empregada doméstica. Primeiras letras: começou a escrever aos 7 anos. Ganhando a vida: foi vendedor de vassouras, arquivista, chapeiro de fast food e balconista de padoca. Primeiro livro: Fortaleza da Desilusão. Primeiro best-seller: Capão Pecado, um romance sobre o cotidiano violento do bairro da periferia de São Paulo. Atividades: está ligado ao movimento hip-hop e escreve crônicas para a revista Caros Amigos. Caneco: prêmio APCA de melhor projeto de literatura de 2001. Obrigada, Ferrez, pela sua presença. A expressão direitos humanos pegou na periferia ou ainda é uma coisa para intelectual, jornalista? Bom, devido à massificação da mídia, também é visto com ressalva. Parece que é feito só para bandido, sabe? É o que a mídia pregou durante esse tempo todo também. Então as pessoas não sabem que direitos humanos abrange todas as pessoas que são humanas, independente de ser estigmatizada como bandido ou não. Mas é uma coisa que a gente tem que, com o tempo, elucidar. Vamos conversar já sobre isso. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso segundo convidado. Nome: Oscar Vilhena. Formação: é Master of Laws pela Faculdade de Direito da Universidade da Colômbia e doutor em Teoria Política. Especialidade: Direito Internacional dos Direitos Humanos. Atividades: é professor universitário nas áreas de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Política. Hoje, dirige a Conectas, Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos. Obrigada pela sua presença também. Eu que te agradeço. Oscar, a declaração fez 50 anos, né? A Declaração dos Direitos Humanos. Quais que são as principais conquistas e vitórias nessas 5 décadas? Eu acho que, em primeiro lugar, a declaração ela estabelece um parâmetro moral para como os Estados devem se relacionar com as pessoas no século XX. Com vocês, o maior espetáculo da Terra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Estado não pode fazer o que bem entende, não pode tratar as pessoas da forma como bem entende. Eu acho que a declaração trouxe isso. Nós conseguimos julgar que o regime do apartheid na África do Sul é injusto, porque nós temos a declaração que é um parâmetro que diz mais ou menos o que é justo, né? Então, houve avanços enormes, eu acho que principalmente na questão da igualdade. Quer dizer, muito embora ainda nós vivamos num mundo extremamente discriminatório, nós acusamos e condenamos essa discriminação. Países que eram segregados há 50 anos, hoje têm outro tipo de segregação, mas pelo menos não é a segregação racial. Então, eu acho que, principalmente na área da igualdade das mulheres, quer dizer, é impressionante a evolução que houve no papel da mulher no mundo pós-declaração. E talvez o que, vamos dizer, a parte não cumprida, fundamentalmente, da declaração, é a questão da desigualdade material. As pessoas continuam vivendo cada vez mais num mundo separado e hierarquizado. E qual que foi o momento em que se decidiu criar uma declaração, porque o negócio não tinha mais, desse jeito que está caminhando as coisas, não dá mais para ser, vamos interferir agora. Todos os homens nascem livres. Peraí, meu filho. Se esse espetáculo é para falar de direitos humanos, vou logo lhe dizendo. Não é só o homem que é humano, não. A mulher, o negro, o crente, todo mundo, né não? Não é que ela pode ter razão? A declaração é uma reação à Segunda Guerra Mundial, né? Você tem na Segunda Guerra Mundial uma peculiaridade. Muita gente morreu. Na Segunda Guerra morreram quase 50 milhões de pessoas. É uma barbaridade, mas em outras guerras muitas pessoas tinham morrido. Agora, o diferencial da Segunda Guerra é que grande parte das pessoas que morreram não eram combatentes. Eles não estavam na guerra. Eles eram civis que foram mortos pelos seus próprios estados. Então, foram alemães mortos pela Alemanha, foram russos mortos pela Rússia porque eram judeus, porque eram homossexuais,
porque eram ciganos. Então, se percebeu com o final da Segunda Guerra que os estados não eram confiáveis para lidar com seus próprios nacionais. Daí essa ideia de se criar vamos dizer, uma organização internacional voltada a proteger as pessoas dos seus próprios estados. Você acredita na Declaração dos Direitos Humanos, Ferraz? Bom, morando em periferia é difícil acreditar, né? Assim, eu acredito que muitos trabalhos são realizados e que tem interferências, principalmente na penitenciária, que a gente vê que tem interferência, que são interferências positivas, mas eu acho que ainda falta uma força maior, principalmente nas periferias. Hoje a gente tem mais de 200 mil favelas aí e o direito humano não é, né, não é rogado, porque a pessoa que convive ao lado de um córrego, que convive com falta de urbanização, falta de saúde, falta de transporte, ou seja, falta de dignidade de uma forma geral, né, ela não está usufruindo o direito humano de viver, até de criar seus filhos e tal. Mas eu acho que é um avanço, porque é uma coisa... Quando você vê que uma parte da elite joga muito contra isso, você pode ser a favor. Essas pessoas que gozam de privilégio, que têm uma situação absolutamente privilegiada, acham que está tudo bem, não vamos mudar. E vem esse pessoal dos direitos humanos e vai nos atrapalhar. A elite ela é sempre suicida. Então você vai sempre na contramão do que ela vai. Se ela fala mal dos direitos humanos, é porque alguma coisa boa também está fazendo. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso aí. E você conhece algum caso de alguém que tenha conseguido conquistar um direito a partir da declaração? Olha aqui, está escrito aqui, eu tenho direito à propriedade. E aí conquistou de fato a partir dessa declaração? Tem muitas coisas importantes, por exemplo, se você pegar, eu acho que vamos dizer, a bússola que ele nos deu é tremendamente importante. Quando você viu no começo da reforma do judiciário no Brasil, o que se queria acabar? Queria se acabar com a justiça do trabalho. Por quê? Porque a justiça do trabalho é a única onde a empregada doméstica, o vendedor conseguem ir e falar, olha, eu tenho os meus direitos. E lá se defende os direitos dessas pessoas. Então, é um sinal de que há uma instituição pública que está arbitrando um conflito entre o empregador e o empregado, e normalmente ela arbitra em favor do empregado, né? Então, eu acho que isso é uma vitória histórica no Brasil que a gente tem que defender. Veja agora a questão, por exemplo, das cotas nas universidades. Nós temos uma população que é, em grande medida, negra no Brasil, e se você pegar o número de negros na universidade, é ínfimo, né? É ínfimo. E você vê que hoje nós já temos 17 universidades públicas no Brasil que têm um sistema de cotas. Isso é um reflexo direto da declaração que diz que as pessoas são iguais e têm que ser tratadas com igual respeito e consideração. Então, eu, muito embora seja pessimista no dia a dia, porque a gente lida com as violações, eu acho que ela impulsiona grandes mudanças que a gente tem que levar em consideração, porque senão também todo mundo deprime, né? Vamos ver agora o nosso quadro Televisão. Olha, eu sinto uma profunda repulsa por quem fala esse tipo de afirmação, né? Que direitos humanos é o direito de bandido. Como é que você lida com um bandido? As pessoas que defendem os direitos humanos dos acusados, dos presos, dos condenados, elas não estão ali pedindo que eles sejam tratados com afeto e carinho. Elas estão pedindo simplesmente que seja aplicada a lei que estabelece que todos nós somos iguais. Tem regras. A gente vive numa sociedade que construiu as suas regras, as suas leis, e elas precisam ser cumpridas. Eu acho que ainda vigora muito aqui no Brasil essa coisa da impunidade, do jeitinho, não é? O sujeito que vai lá, o guarda para na estrada e dá um dinheiro lá para o guarda não multar, né? É o grande empresário ali que tem ali o seu empreendimento para ser aprovado, dá um dinheiro ali para o fiscal, enfim, é o grande empresário que consegue algum benefício fiscal, algum tipo de pressão graças ao lobby que ele faz no Congresso. Então, eu acho que essa dificuldade que nós temos hoje ainda no Brasil, em pleno século XXI, de reconhecer que nós estamos num Estado de Direito, onde há cidadãos, onde as pessoas são iguais, onde as pessoas, todas elas têm ali que seguir as leis. Então, quando grupos organizados, militantes dos direitos humanos, levantam a mão e dizem torturar não é um meio legítimo de você obter provas de um crime, de você obter uma confissão, aí é como se você estivesse defendendo o próprio crime. Ah, não, então vai ver o certo é roubar, vai ver o certo é matar, vai ver o certo é sequestrar tal. Não. Mas assim como o bandido, né, se agiu errado, tem de ser punido por isso,
A sociedade não pode agir errado, a polícia não pode agir errado, o poder judiciário não pode agir errado. Os direitos humanos não são apenas os direitos do preso ou do suspeito. Os direitos humanos englobam o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde, os direitos de igualdade, o direito à vida, o direito à honra, o direito à imagem. Enfim, são um rol, uma lista de direitos que pertencem às pessoas pelo fato das pessoas simplesmente serem pessoas humanas. Então, muitas vezes essa defesa da regra, né, justa para todos, do comportamento correto, foi distorcido na TV, no rádio, jornais, e virou a defesa da bandidagem, defesa da criminalidade. E é uma lástima, porque direitos humanos dizem respeito à humanidade toda, né, ao que temos em comum. Seja quem você for, jovem, velho, criança, adulto, adolescente, branco, preto, indígena, japonês, chinês, brasileiro, senegalês, estadunidense, inglês. Se é humano, se é uma pessoa, você tem um conjunto de direitos seus. Explorando a ideia do sensacionalismo na mídia é muito feio. Estamos de volta com Direitos de Resposta, hoje falando sobre os direitos humanos. Aqui no estúdio comigo, o escritor Ferrez e o jurista Oscar Vilhena. Agora a gente vai saber o que faz os brasileiros mudarem de canal. Dá uma olhada. O que me faz mudar de canal... Comercial. A redundância. Eu não gosto de ficar assistindo propaganda porque é tudo repetitivo. Muito comercial. Ah, é horário político. Muita propaganda. Chega o horário político, muda de canal. Me irrita muito comercial. Desligo TV, né? A burrice me faz mudar de canal toda hora. Ferrez, o que faz você mudar de canal? Pornografia explícita, principalmente quando a gente está com a família toda reunida na sala, né? E a gente vê os casos, porque eu moro lá de um posto de saúde, eu vejo as meninas de 13, 14 anos com filhos, então você vê que é um absurdo, assim, o atendimento público é escasso e tal. Isso se reflete nisso tudo, né? Aquela sexualidade já acendendo logo cedo. Principalmente isso e principalmente besteira, sabe? Coisa que eu não vejo sentido mais. Então, quase que eu não assisto televisão mais também. Por isso que é bom que eu estou pondo minha leitura todo em dia. Mas ultimamente eu estou muito revoltado com a televisão, porque eu aprendi com a minha mãe a discutir com a televisão. Minha mãe via aqueles programas de cozinha logo de manhã, e a gente assistindo, aí a mulher passava a receita, minha mãe, porra, eu não tenho nada disso na minha casa, puta que pariu, sabe, tirava, punha em outro canal. Porque a pessoa dava uma receita ali que não tinha nada na minha casa daquilo que ela passava a receita. E fora que tem programas que já chegam de limusine e tal, tomando champanhe 8 horas da manhã. Então aí também é demais, né? A gente morando dentro da favela. Eu acho que a gente tem um descompasso, tem um fosso imenso entre o que diz a lei no Brasil e a prática, a realidade social. Nós temos uma realidade, eu acho, de profunda desigualdade, uma realidade de violência, uma realidade de violação dos direitos, e ao mesmo tempo nós temos uma legislação, uma Constituição maravilhosa em termos de direitos. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei... enfim, que busca assegurar os direitos da criança de fato. E essas leis que nós temos em matéria de proteção, infelizmente, elas não são cumpridas como a gente gostaria. Principalmente o que me faz mudar de canal de televisão é quem explora a miséria e o sofrimento alheio. Tá? Esses canais, principalmente esses programas de violência, que são na televisão, mas também no rádio, você tem muita coisa, eles são gigolôs da violência. Uhum. Eles vivem da miséria e do sofrimento alheio. Então, isso realmente devia ser proibido, né? Tem outros programas que exploram crianças que têm deficiências e isso é um escândalo. Não só crianças, né? E a cultura criminal, ela não para, né? Porque você assiste a cultura criminal, você convive com ela, você retorna ela para a sociedade. Então, fica aquela cultura criminal mesmo, a criança vendo, o jovem vendo, o idoso vendo, e ele reporta aquela criminalidade. Vem para ele a cultura criminal também. Eles incentivam, no fundo, são programas que incentivam a violência. Nós temos uma visão muito pouco crítica ainda, eu acho, da imprensa em relação a certos temas. Por exemplo, a questão da violência e da segurança pública, né? Que ainda eu acho que a maioria, salvo algum outro jornal, uma revista um pouco mais crítica, mas a maioria das mensagens que vêm da imprensa em matéria de segurança pública são mensagens que enfatizam ali a violência ou a tortura, não é? Aqueles programas policiais horríveis que agora, felizmente, saíram do ar. Como é que o Brasil é visto lá fora em relação aos direitos humanos? É visto como um país
justo, que está tentando fazer valer os direitos humanos? Agora, esse ano foi o ano do Brasil na França, a gente, né, os nossos jogadores, muitos artistas, uma imagem de um país bacana. Queria colocar um depoimento só, para emendar já o que você vai falar. O Paulo Lins esteve esse dia em Miami e ele me contou que durante a entrevista sobre livro, né, sobre o trabalho literário dele, um cara perguntou para ele por que ele deixava crianças de 12 anos portar um fuzil. Né? Por que ele deixava? Como que a gente aqui do Brasil deixava as crianças de 12 anos portar um fuzil? E ele perguntou para o cara por que ele vendia as armas para a gente. Né? Por que ele vendia essas armas americanas para nós, que as armas aqui não são nacionais? Então, eu só queria deixar isso num paralelo, porque a cobrança lá fora é alta também. Mas eles fazem parte da nossa miséria daqui. Eles também contribuem. Olha, o Brasil é visto como um país que viola sistematicamente direitos humanos. Se vocês pegarem o último relatório da Anistia Internacional, outros relatórios que são feitos pelo Brasil, especialmente das organizações brasileiras, elas têm denunciado a violação pela polícia, né? Especialmente, quer dizer, o Brasil, que é um país que transitou para a democracia, nós somos um país democrático, a princípio nós votamos, é inadmissível que esse país, a sua polícia, mate o seu povo, e aí não é o povo em geral, são jovens, negros, moradores das periferias, que são vistos como ameaça. Né? Então, isso é um ponto importante da nossa agenda. A tortura... O cara foi preso, aí disse que tinha me vendido uns carros roubados, sabe, sem eu ter comprado, nem que não tinha que comprar nem a bicicleta na época. Aí, o cara disse, eles queriam que eu dissesse que tinha comprado os carros, mas eu não tinha comprado nenhum, né? Aí, por isso que eu apanhei muito, né? Fiava me dizer que tinha. Apanhei na frente da delegada, ela olhando, uma vez ela tirou até o sapato para atacar na minha cara. Quando eu cheguei lá no distrito, sabe? Aí me levaram lá para a sala lá do investigar. Aí, perante a delegada, a Sônia Gugel, sabe? Aí eles me bateram muito, sabe? Palmatória, minha mão ficou tudo inchada de bolo, peguei muito bolo, sabe? Fiquei todo quebrado, todo canto, foi só nas mãos não, sabe? Minhas costas, bem aqui assim em mim, bateram muito aqui, sabe? Aqui assim em mim, sabe? Deus, eu sou doente por causa disso, sabe? Dessas pancadas que me deram aqui nas costas. Aí depois foi pro choque elétrico, né? Me deram, levei muito choque, sabe? Choque demais mesmo. Tava choque que a gente caía no chão, né? Eu tava começando lá e depois molharam o chão, aí foi que o choque ficava grande mesmo na gente, sabe? É triste o negócio, sabe? Não dá nem pra falar porque a gente... Foi ruim o que eu passei. Doente, quase sem poder trabalhar, o mundo quase acaba, né? Acabou-se quase. Tive um ouvido estourado de pancada aqui, uns telefones na minha cabeça. Não dá mais para falar, não. E depois outras questões, como a questão da terra, né? A questão da falta de acesso à saúde. Né? Então, o Brasil não é bem visto no que diz respeito ao tratamento que ele dá às suas populações mais vulneráveis. O que, de certa forma, é razoavelmente animador é que, num determinado momento, o Brasil parou de mentir muito. O Brasil, até os anos 90, negava que fazia tudo isso. Falava, nós somos uma democracia racial, aqui não se discrimina os negros, é tudo uma maravilha, a polícia... A partir dos anos 90, o Brasil começou a ficar mais ponderado, ele assume certas responsabilidades. Ora, o Brasil está indo, eu acho que piorando novamente. Quer dizer, o Brasil, principalmente com essa onda de violência muito grande, e a população, em face desses programas de televisão aí, acharem que respeitar direitos humanos é contra o interesse dela, muitos governantes acham que é uma medalha no peito ser violador de direitos humanos, que isso dá voto e, portanto, eles não fazem questão nenhuma de esconder as violações que os seus governos fazem. Do ponto de vista filosófico, está absolutamente correto. Do ponto de vista prático, é muito complicado a gente citar que um bandido que matou 30 Thunderbirds, esfaqueou, tal, que se for um filho seu, se for um parente seu, pior ainda para você aceitar, você não aceita. Eu digo, sinceramente, eu não acho que ele mereça direitos humanos. E qual que é o poder de fato da ONU de interferência, no caso do Brasil, que está mal visto? Olha, você tem, na realidade, a sanção é fundamentalmente política, né? Então, você teve diversos casos no Brasil em relação às FEBEMs, em relação à polícia, em relação a mortes no campo, onde a OEA ou a ONU fazem recomendações ao governo brasileiro
ou o governo do Paraguai, da Nigéria ou dos Estados Unidos com Guantánamo, quer dizer, a violação de direitos humanos não é um privilégio de país pobre do Sul. Antes o contrário, nós vamos pegar na Alemanha o que está acontecendo com os turcos, o que acontece na França, o que aconteceu com o rapaz brasileiro em Londres, né? A diferença talvez é a escala, né? Enquanto na Inglaterra a polícia matou 15 pessoas nos últimos 10 anos, no Brasil a polícia mata milhares de pessoas todos os anos, né? Mas a ONU ela tem um poder de constrangimento político mais do que tudo. Agora, também ela faz avançar em diversos campos. Eu acho que essa questão da igualdade racial, quer dizer, a gente pode olhar pessimistamente, mas evoluiu-se muito em pouco tempo no Brasil. Quer dizer, hoje nós falamos claramente, esse é um país racista. Nós temos que ter políticas para enfrentar a exclusão, né? A questão dos homossexuais, né? Há alguns anos isso era tabu. Hoje você tem uma passeata na Paulista com milhares de pessoas, você tem política pública, você tem, enfim, na televisão, o cara pegando a camisinha e mostrando. Então, o Brasil também evoluiu. Acho que a gente não pode ficar só mirando naquilo que empacou, porque senão nós não fazemos nada. Tem evolução, por isso, vale a pena se mobilizar, porque quando há mobilização, há transformação. O Brasil salva vidas no programa de AIDS, porque os homossexuais iniciaram uma campanha fantástica e a coisa foi para frente, que hoje está sendo copiada no restante do mundo. E também, por exemplo, o relatório da ONU, agora eu fiz parte do relatório desse ano da PNUD, e você vê que tem uma proximidade mais, já ampliou também, a gente lançou um relatório dentro do Capão Redondo, entendeu? Foi o primeiro lançamento do relatório, agora ele vai viajar por várias outras favelas. Isso é importante porque o assunto chega na gente, né? Porque fica parecendo que a ONU é uma coisa de Iraque, né? De Paquistão, de direito deles, e é direito nosso também. E essa coisa do constrangimento é que é bom, porque constrange pelos números e pelo que a gente fala no relatório, constrange o governo. O governo cobra de alguém, esse alguém cobra do delegado, o delegado cobra do policial. E a ação vem de cima, de baixo eles não respeitam. Você não vai convencer um policial por parando ele na rua. Então a coisa tem que vir de cima mesmo, da pressão de cima. Eu até sugeri esses dias para um rapaz da corregedoria que tivesse um curso para policial, para você ensinar o que é o cara do hip hop, né, e o que é o cara que não é do hip hop. Porque o padrão marginal está igual, o cara está caracterizando um pelo outro. Então, o cara que faz um break, faz a cultura, ele é relacionado e acaba sendo assassinado, acaba apanhando por parecer com um cara também que faz a vida criminal. Né? Por parecer como? Por parecer na parte de andar, tipo de morar físico, no mesmo lugar, na parte física. Entendeu? Então, fica aquela... E também se tem aquela coisa, né, do traficante mata gente em tal lugar, traficante assalta posto de gasolina. Traficante não assalta, o assaltante assalta. Então, eles pegam alguns termos e usam para a mesma coisa, caracteriza todo mundo igual. Ou seja, todo negro hoje, todo pobre hoje é relacionado com a vida criminal. Tem muitas pessoas negras que não trabalham, a maioria são vagabundas, assim, e pega muito no alheio. Eu discordo, é que é preconceito da parte dela, né? O branco também rouba. E o que mais enche ônibus é trabalhador. Você vai de manhã na periferia, os ônibus estão todos lotados de trabalhadores. Então, esses conceitos também que são implantados é que faz o povo sofrer desse jeito também. Você falou do hip hop, o movimento todo, ele é bastante fundamentado nos direitos humanos, né? Com certeza. Todo o movimento do hip hop. Como é que as comunidades na periferia estão se organizando hoje em relação a reivindicar os seus direitos? Bom, aí é um trabalho assim que tem que ser visto mesmo, né? Para falar assim, é pouco tempo até. Mas essa organização, desde a parte que você escuta num CD de rap, que você tem direito, né? Que você tem direitos, que você tem deveres também, mas antes você tem direitos. Até a parte que você vê no grafite, um protesto social, até onde você vê que um menino que não tem um instrumento musical para tocar, mas tem uma caneta para escrever uma letra. Então, a mudança, principalmente pela parte da autoestima. Quando você aprende que você tem direito, você também tem mais autoestima para reivindicar. Eu acho que é isso que o povo brasileiro está precisando, exigir mais. A gente é um povo muito pacato, né? Eu costumo falar que na França eles botam fogo nos carros, aqui a gente solta rojão para o time, né? Que vai ser campeão. É o contrário. Os motivos que eles têm lá são tão importantes que nem o da gente, só que a gente é mais massificado ainda. A gente vive em subespécie ainda. Eles não. E mesmo assim eles reivindicam mais que a gente, né? Então... Ferrer, você já foi bastante criticado pela sua forma de escrever, né? Usar a linguagem coloquial, muita gíria. Esse teu último livro, ele fala basicamente de quê? Bom, Amanhecer Esmeralda... A linguagem é a mesma? A linguagem é a mesma. É um livro feito para meninas, principalmente, né, para o público infantil. Agora você está querendo o público feminino. E por quê? Porque eu fiz para meninas e meninas negras.
As meninas brancas também podem comprar, a gente dá uma cota para elas. Mas são para meninas negras. Por quê? Porque toda a história que tem na televisão é a boneca, ela é branca, né? Ela é uma Barbie. Toda a história de princesa, nunca tem uma princesa negra. Então eu fiz uma história de uma menina negra que se dá bem, que a coisa acontece de forma boa, positiva, que o bairro muda, que as pessoas olham para ela de forma positiva, que ela valoriza a cultura dela africana. Então esse livro Amanhecer Esmeralda, que foi lançado agora pela Objetiva, ele é um livro feito para isso, porque não tem nada mais desvalorizado na periferia do que a mulher. A política seria ideal só bem para o homem. Porque mulher política, a mulher... Eu acho que o real para a mulher é cuidar da casa dela. Porque o homem negro é desvalorizado, mas a mulher negra é mais ainda. Porque o homem negro, quando ele ganha dinheiro e ele ascende social, nem a mulher negra ele quer. Entendeu? Então ela fica mais jogada ainda. Então a gente pegou essa parte da mulher. Principalmente a mulher negra e a mulher branca também, porque ainda mais que na periferia, né, o homem joga bola, o homem vai para o bar, vai jogar snooker e a mulher faz o quê? O que a gente tem em termos de política pública para a mulher? Televisão, tomar anticoncepcional e assistir televisão. Entendeu? Então já é um campo de extermínio ali feminino, né? E eu procurei trabalhar nessa área, assim, mudar um pouquinho a visão das crianças. Então você usa um pouco da teoria dos direitos humanos no seu trabalho literário. Com certeza. Você acha que isso é uma forma válida de divulgar os direitos humanos? Olha, eu acho que ainda que em ficção? Eu acho genial, quero ler rapidamente isso. Eu acho que por que se viola direitos? De quem que se violam os direitos? Né? Basicamente das pessoas que não importam socialmente, das pessoas que são os invisíveis. Né? Quer dizer, nós vivemos numa cidade onde crianças de madrugada vêm no seu carro pedir, etc. E nós não nos comovemos com isso. Você fecha o vidro e segue o carro. Tem medo da criança agora. Ou aquela criança, ela se torna, a dor dela não te mobiliza para fazer nada, quer dizer, ela é irrelevante, se ela morre, se ela pede, se ela sofre, é irrelevante. Essa é a criança que pode ser morta pela polícia, essa é a criança que pode ser desassistida no hospital, essa é a criança que pode não ter escola, que é irrelevante, né? E, por outro lado, os irrelevantes, os invisíveis, que se revoltam, esses se tornam inimigos, então esses devem ser abatidos a fogo. Então, uma das formas, eu acho, fundamental da gente conseguir aumentar o respeito pelos direitos humanos é humanizar esses fantasmas. Eu, quando estava na rua, eu não pensava em fazer o mal para as pessoas por causa que meu pai fez o mal para mim. Eu queria fazer o mal com ele, né, mano? Um dia eu queria encontrar ele e fazer tudo o que ele fez com nós, né, meu? De pulhar ele na pancada, né, mano? Fazer tudo o que ele fez, né? Uma vez ele foi dar uma facada na minha mãe, e quase cortou meu pulso, né, mano? Por causa que eu não deixei. Eu era pequenininho, mas eu entrei na frente, né, mano? Isso... Você falou que cria revolta, né, mano? Mas não é uma revolta pra descontar nos outros, né, meu? A vontade de descontar tudo nele, né, meu? Porque em casa eu não tinha carinho nenhum, né, meu? Chegava em casa, o carinho que eu recebi era pancada, né, meu? Nunca recebi um carinho. Uma pessoa que tá fazendo uma cócega em mim. Nunca ninguém fez uma cócega em mim, não, né, meu? Aí fui procurar o quê? Fui procurar a alegria, o carinho em outras pessoas, né, mano? E não encontrei esse carinho, né, meu? Encontrei esse carinho nos caras na favela, no roubo, né, meu? Encontrei esse carinho no mundo do crime, né, meu? Ia pra favela e tal, me senti um maiorado. Então, se você redignifica e ela fala, puxa, eu sou essa pessoa que tem uma história, que sou alguém que merece, alguém que pode, né? Eu acho que isso é a única forma, eu diria, que nós vamos ter de superar essa situação de absoluto, vamos dizer, massacre social que a gente está vivendo. É redignificar as pessoas. E a arte aí cumpre um papel genial. E fundamental, né? Fundamental, né? E talvez seja... sempre a gente se pergunta, por onde que começa? Pela educação, tudo. Eu sempre me pergunto, bom, mas tem que ter alguém para educar, né? A educação, ela não tem geração espontânea. A arte tem, né? Então, a arte talvez seja o grande impulsionador para que o Brasil comece a se reconhecer enquanto uma sociedade de pessoas iguais, né? Explorando a ideia do sensacionalismo na mídia é muito feio. Estamos de volta com Direitos de Resposta, hoje falando sobre os direitos humanos. Comigo aqui no estúdio o escritor Ferrez e o jurista Oscar Vilhena. Agora aí na sua telinha a gente vai ver a televisão ideal para o povo brasileiro, olha só. É difícil você atender a conseguir atingir ao gosto de todo mundo. Faria um programa todos os dias assim, só de rock mesmo. Eu faria um programa voltado para a família. Olha, um programa de estudo. Rock eletrônico, rap.
Um programa para você estudar em casa, sem televisão, estudando em casa. As pessoas têm gostos diferentes e é por isso que fica legal. Seria muito bom isso aí, sabia? Mas às vezes tem uns programas que a gente não pode assistir, que é feio pra gente. Como é que é a televisão ideal para vocês, Ferrez? Bom, a televisão ideal, para começar, é uma televisão que representa eticamente o povo, né? Ou seja, que você veja negros, brancos convivendo na mesma televisão. Não importa onde nasceu, não importa a cor da pele, não importa a profissão, se é rico ou se é pobre, que língua fala, qual é a sua cultura, todos os seres humanos. É uma afirmação de universalidade. Não é globalização, é universalidade. Os direitos humanos são universais. Onde houver um ser humano, são aqueles os direitos fundamentais, direitos inerentes à condição humana. Você acha que a programação na televisão brasileira hoje viola a questão dos direitos humanos? Olha, eu acho que viola, sim, em vários motivos, né? Em primeiro lugar, ela é esquizofrênica, porque de um lado, que quando você olha os canais abertos, de um lado é fundamentalismo religioso e do outro lado é pornografia, né? E você expor o seu filho a qualquer uma dessas opções, eu acho um crime. É um crime porque se você olhar, desculpa, eu sou advogado, quer dizer, é que se você olhar a Constituição, a criança tem que estar a salvo de negligência, de qualquer forma de abuso. Constituição Federal de 1988. Todo poder emana do povo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais, têm direitos e obrigações. Garantindo-se aos brasileiros A moradia, a liberdade, a honra, a igualdade, A saúde. a segurança. os termos desta Constituição. Então, eu não acho que a televisão seja um instrumento perverso em si. Tem gente que tem essa visão. Eu acho que a televisão é mal empregada, né? E nós deveríamos nos apropriar, enquanto sociedade, do controle sobre essa televisão e passar a pautá-lo. Eu acho que a gente não pode ser maniqueísta. A televisão não é um lixo. A televisão é um meio. E o que a gente faz desse meio é que é o problema e o modo como isso está na mão de poucas pessoas que exercem o poder sobre toda a sociedade. Ferrez, você acha que a globalização atrapalha ou ajuda nos direitos humanos, para que os direitos humanos se façam valer? Eu acho que essa globalização... eu acho que ela até a palavra já é difícil. Eu já acho que, para a gente, não influi em nada. É mais um estupro cultural, principalmente da parte cultural. Por quê? Porque a gente já vive consumindo produto americano, na televisão americana, os seriados, né? Tudo que já vem mastigado. A gente já cresce com Tom e Jerry, já cresce com tudo isso. Então, essa coisa de globalização, que nosso que vai para lá? Né? Qual o valor que a gente tem em outros mercados? Qual a participação da cultura brasileira em si, se aqui a gente não reconhece nem a própria cultura, não estuda ela nem na escola? Né? Então, eu acho meio hipócrita esse termo, assim, porque para a população de forma geral, a gente passa por zumbi como se fosse um negro fugitivo, muito rápido. Mas estuda a América todinha, entendeu? Estuda o Estado estadunidense, estuda tudo correto. Agora, pela nossa cultura, a gente passa muito rápido. Então, um povo que não conhece seu passado vai ter futuro como? É isso que eu não acho. Eu acho uma palavra meio mentirosa, assim, em certas partes. Você acha que ela atrapalha? Eu assino embaixo o que o Ferrez falou. Quer dizer, além do mais, a globalização torna o mundo muito chato, né? Quer dizer, o mundo é muito igual, todas as pessoas vêm, todas as pessoas se padronizam, o que sempre facilita para o mercado, porque daí ele produz em massa para todo mundo, ele não precisa muito tem mais detectar força. Isso, e ele fica cada vez mais forte. Então, acho que tem um lado da globalização que é a supressão do direito à cultura, o direito a cada manifestação cultural de cada povo, de cada história, né? Agora, tem um outro lado que também é perverso da globalização, que é o fato de que você, para competir no mercado internacional, você tem que cada vez mais reduzir o seu custo de produção. Para reduzir o seu custo de produção, você tem que reduzir os seus encargos sociais. Então, os países começam a reduzir impostos. Agora, quando você reduz um imposto, você põe menos merenda escolar para a criança. Quando você deixa de cobrar vamos dizer, um direito social, uma tarifa social, você não paga a previdência. Então, é como se os países estivessem competindo e a competição significa o achatamento dos direitos à educação, à saúde de cada povo. É perverso, é como se todos nós devêssemos virar a Coreia. Quer dizer, e eu acho que hoje nós temos que calibrar essa globalização. Muitas vezes se fala do mundo globalizado, a gente não sabe bem se a gente vai aderir ao mundo globalizado, é contra, é a favor. Como que a gente se situa nisso? La palabra griega
para designar la palabra remedio, ¿sí? Es farmacón. Mais e mais, eu acho que a gente não pode se perguntar se é uma coisa boa ou ruim. La misma palabra designa no solo el remedio, la medicina, sino que es la misma palabra se usa para designar la palabra veneno. Eu acho que nós temos que nos perguntar como aproveitar os benefícios desse mundo globalizado e como minimizar os defeitos desse mundo globalizado. Farmacón significa veneno y significa remedio. Todo depende de la dosis. Explorando a ideia do sensacionalismo na mídia é muito feio. E este é o último bloco do Direitos de Resposta, hoje falando sobre os direitos humanos com Oscar Vilhena e o escritor Ferrez. Agora é hora de saber o que mais emociona a galera na telinha. Vamos ver. A minha maior emoção, como sou São Paulino, foi o São Paulo sendo campeão da Libertadores de 2005. Quando o Robinho deu a pedalada. Quando o Brasil foi campeão. Ver o Cafu levantar a taça de campeão do mundo, o tetracampeonato brasileiro. O jogo do Brasil contra a Inglaterra. Palmeiras campeão da Libertadores da América. Mais me emocionou foi aquela loira lá da Ana Hickman. A minha maior emoção é ver o Corinthians ser campeão, né? O campeonato de Corinthians, Ana Hickman. Ferrez, o que mais te emocionou na televisão até hoje? O que mais me emocionou, ele até sugeriu o World Trade Center, é uma coisa que realmente me chocou bastante, mas ainda teve uma coisa que ganhou mais, foi quando eu vi as fotos das crianças iraquianas, e a mídia mostrou muito rapidamente, porque criança iraquiana não é criança, é menor, né, que nem as crianças aqui do Brasil, mas mostrou muito rapidamente e mostrou que 500 mil morreram pelo embargo econômico americano. Aquilo ali me deu um contrassenso muito ao World Trade Center, muito forte, sabe? Foi a coisa que mais me emocionou. Mas e de bom, assim? Ah, de coisa boa? É. É difícil, né? Boas na televisão, emoções. coisa boa. Você torce pra que time? Não tenho time nenhum. Não torce? Não torço. Eu sou contra a panela de pressão que faz o povo ficar alienado. É que nem ele vai falar, a gente vai ficar parecendo duas tiazinhas reclamando. Mas eu sou assim mesmo. Todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho time, que eu sou chato nessas partes mesmo. A coisa que mais me emocionou, assim, que eu acho que eu vi, foi justamente um programa sobre síndrome de Down, assim, que a pessoa me ensinou naquele programa a importância de uma criança com síndrome de Down, assim, a mãe falando que ela teve sorte de ter o filho, porque entre 10 mil ou entre 20 mil é uma pessoa escolhida para ter o filho. Então ela viu aquilo como bênção. A criança especial, ela não vem para qualquer um, ela vem para quem tem o cuidado de cuidar mesmo, para quem já foi escolhido por Deus para cuidar daquela criança. Então eu preparei um versinho para vocês aí que chama assim: o amor não tem síndrome de nada. Toda criança especial é uma graça alcançada. E no fim da estrada, todas elas caminham com as fadas. É muito amor e muita sorte para quem tem essa criança, porque você é merecedor de tê-la. E eu achei a parte mais emocionante do programa que eu já vi. Assim. Você lembra o programa que era? Não lembro, foi num canal, acho que no canal 9, assim, ou nesse canal aqui que a gente tá, ou no 11. Foi num desses dois programas. Foi num programa de tarde, só passa coisa de cozinha, sabe? Daqui a pouco entrou essa mulher falando sobre as crianças especiais e me deu uma puta aula, assim, então foi uma coisa muito boa. Legal. E você, Oscar, o que mais te emocionou até hoje? Eu me emociono com tudo que ele fala, né? Eu acho que a imagem que eu tenho na minha cabeça, que sempre, eu acho que isso porque eu vi, talvez muitas vezes desde pequeno, era daquela miséria de mosquito e barriga grande na África, né? Quer dizer, aquilo de Somália. Eu tenho muito esse sentimento dolorido de ver essas crianças morrendo de fome, aquelas crianças que não pesam nada, aquelas crianças que simplesmente são dejetos humanos, né? Ninguém quer fazer nada em relação àquilo. A criança, eu falo assim, a criança tem direito de estudar. Pô, se ela tem direito de estudar, alguém tem que educar. Aí tem, no caso, vai ter que ser eu, ou vai ter que ser ela e tal. E aí eu vejo que ela não vai, também ela não vai e tal, mas tô afirmando que ela tem direito. Pô, e eu não quero ir. Pô, não gostei da cara dela. Não é, ou ela é negra, ou tá remelenta, eu não tô afim. Eu tenho essa memória muito de infância. Agora, uma coisa que me emociona, acho que talvez não seja o termo correto, mas me revolta na televisão, é o modo como há uma desvalorização dependendo de quem morre, né? Então parece assim, olha, explodiu um avião na Índia, morreram 200, pumba, e o jogo do São Paulo, isso é irrelevante, o desprezo dependendo de quem morre.
E quando acontece alguma coisa perto de nós, eu digo, perto da elite branca brasileira, isso é uma coisa que gera comoção. Então, aí é uma grande matéria. Então, eu sempre fico muito comovido pelas mortes que são irrelevantes. A minha primeira morreu de pneumonia. O segundo nasceu doentinho, com 15 dias morreu. E o terceiro morreu agora com 5 anos e 6 meses. E a médica atestou que era calazar. Aí ficou internado. Com 15 dias que ela estava internada no UTI, ela morreu. Eu não tenho condições de nada, né? Todos os invernos, minha casa enche tudo d'água, precisa a gente sair de dentro de casa. A condição melhor que eu tenho é essa cacimba aqui que Deus me deu. É as condições que nós temos, é essa água. Mas de outra coisa ninguém tem condições. Tudo que nós temos aqui já viu. Não é nada, nós não temos nada. Vamos pegar um caso, né? Todo dia a gente vê nos jornais ou na televisão quantas pessoas morreram no confronto entre Israel e Palestina. Né? Outro dia eu estava conversando com um palestino, um cara muito simpático, ele falou assim, isso me revolta também, porque a gente é tão pequeno, o nosso problema é tão menor do que de tantos outros países, e o mundo todo foca nisso. Se você pegar o número de mortes anuais e homicídios no Brasil e comparar com os números do morte na guerra do Iraque, morreu mais gente no Brasil. Né? Então é impressionante como nós desprezamos o brasileiro que morre ali. Ele é número, a estatística tudo bem, mas as histórias que vai transformar essas pessoas em alguém que mereceria, isso não aparece. Você quer ver uma coisa interessante? Uma vez um cara me mostrou um site que a polícia estava desenvolvendo e tal, ele ia vender software até para a polícia, que ele tinha os lugares da periferia onde mais morria gente. Né? Então de longe eram pontinhos pretos. Quando chegava perto tinha a rua, tinha as casas, né? Então eu falei para ele, põe aqui no Parque Santo Antônio, põe perto de onde eu moro. Ele colocou. E aí os pontinhos pretos foram chegando perto das ruas que eu conhecia. E aquilo ali foi me dando uma tristeza, e ele falando dos índices e tal. Quando chegou nas ruas, e eu fui vendo aquelas pessoas que eu conhecia, eu não aguentei mais ver o programa. Então quando a gente desce ali para ver, mostrar mesmo... Uma vez eu vi uma entrevista na Cultura, que o cara falou assim que o próprio rapaz da Globo falou que ninguém aguenta a realidade na televisão. Ninguém aguenta ver a realidade 100% na televisão. Só que a gente precisa de doses de realidade de vez em quando. Eu acho que porque você vê estatisticamente, então isso te endurece a alma. Né? Você vai banalizando aquilo porque o número aumentou de 1.200 para 1.300, etc. Você não tem... vamos dizer, o sofrimento ele tem que gerar uma reação. Esse não, esse gera uma prostração. Você fica paradão lá porque é um número que se foi. Eu acho que a gente, quando eu vi aquele filme do ônibus 174, né? O que aquilo faz com a gente? Aquilo faz ver que tem uma história por trás, que tem um ser humano por trás, tem vários seres humanos por trás. Então, isso é que me faz falta. Né? Eu acho que a televisão poderia cobrir melhor, contar as histórias humanas que estão por trás disso. Mas você falou aqui pra gente que você gosta de televisão. Eu adoro televisão, eu sou assistidor. Olha, eu me emociono com muita coisa na televisão. Eu gosto muito de coisa boa para criança. Eu tenho 2 filhas pequenas, então é muito gostoso quando você vê que um pequeno desenho, aquilo ali me emociona. Mas eu me emociono com coisas absolutamente banais. Eu sou romântico, então quando histórias que dão certo... Último capítulo da novela. Não, a novela eu não vejo muito, mas enfim... Compromete ele. Eu gosto de coisas que sejam construtivas, mas me emociona. Me emociono bestamente. Gostaria de pedir para vocês mandarem uma dica para as pessoas. A gente falou aqui hoje sobre os direitos humanos, a gente levantou uma bola, né, sobre esse assunto, mas falta bastante informação para a população em relação a isso. Eu gostaria de pedir para vocês darem uma dica para quem está assistindo o programa hoje. Bom, a única dica que eu tenho é o seguinte: se você sofreu abuso, principalmente por parte de policiais, para você anotar, né? Quando você for falar com o policial, sempre lê a tarjeta do peito dele, que é onde ele se identifica, já demonstra um respeito melhor. Então, você sempre identifica o policial, o número da viatura. Se você sofreu algum abuso e der tempo de você anotar, tal, anota, senão você memoriza, porque a corregedoria está aí trabalhando. A gente tem vários casos na corregedoria e ela realmente pune os policiais mesmo, a coisa está funcionando. Ainda não é o ideal, mas está funcionando. Então, se você sofreu algum caso desse, não deixa quieto não, porque por causa disso que a gente está apanhando muito nas ruas, está tendo muito homicídio, porque as pessoas falam, não, comigo eu vou deixar quieto. E aí vai lá e acontece com outro pior, acontece com seu filho pior. Então, se você vê algum policial ruim na rua, liga, denuncia. A coisa da denúncia anônima não serve só para sequestro, não.
como a mídia só coloca sequestro, porque é crime de elite, né? Serve para você denunciar todo tipo de abuso, principalmente das autoridades também. Tem uma corregedoria aí que trabalha só para isso. Então, eu acho que tem vários pontos. Ele já falou da corregedoria, tem a ouvidoria das polícias, tem o Ministério Público, né? Tem a Defensoria Pública, que está sendo criada agora, mas chama Assistência Judiciária. Então, você tem áreas públicas onde você pode ir para reclamar. Tem os SEDECAS, que são os centros na área da criança, né? Então, hoje tem um conjunto de organizações, eu acho que até que seria legal colocar o letreiro com todos esses telefones, para que as pessoas possam procurar. Uma coisa que, quer dizer, além dessa violência do Estado, né, tem também todo o problema da violência dentro da família. Mulheres e filhas são libertadas de cárcere privado. Após 12 anos aprisionada pelo marido, Maria Lúcia Gonçalves e suas 4 filhas foram libertadas por intervenção da polícia. O encarceramento e os maus-tratos provocados pelo desempregado Francisco José Albuquerque contra suas filhas e esposa só veio a público por denúncia dos vizinhos. José Albuquerque foi preso enquanto a esposa e suas filhas foram encaminhadas a uma instituição de recuperação. Tem a questão da criança que apanha, é impressionante, mas no Brasil o maior risco para a criança é dentro de casa. Né? Ele apanha do padrasto, ele apanha do pai, ele apanha da mãe, dos irmãos, do cunhado, do namorado da mãe, da namorada do pai. Então, é muito importante que a escola, por exemplo, possa ser um lugar onde a criança converse com as professoras do que elas sofrem. Porque para uma criança, vai no Ministério Público, não vai. Né? Mas é muito também importante que os professores fiquem atentos ao que está acontecendo com as crianças. Né? As marcas, ninguém cai, como Roberto Jefferson, ninguém cai um armário no olho. Né? Normalmente você apanha. Né? Então, eu acho que é como nós olhamos uns para os outros também. Como é que chegou a sua secretária, se ela está com problema. Porque tem muita violência dentro do espaço doméstico que a gente tem que tomar cuidado. Agora, por último, acho que a gente não deve também ficar só na expectativa de que, vamos dizer, os advogados resolvam o problema, o Ministério Público, a polícia. A sociedade tem que demandar. Uma experiência muito bonita que aconteceu no Rio Grande do Sul, um negócio antigo já, chama as promotoras legais populares. Então, é um grupo de mulheres que resolveu tudo que acontecia de violação, elas, treinadas para isso, iam reclamar. E isso mudava o comportamento da comunidade. E a partir do momento que elas tinham uma mobilização, então elas começaram a reivindicar também a iluminação, reivindicar o saneamento básico. Então, é a ação coletiva, quer dizer, se juntem e vão demandar aquilo que falta. Então, não ficar só dependendo que os advogados não dão conta do serviço. Ainda mais que o Estado, como você falou, não é confiável 100%. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho também. E hoje em dia a periferia tem seu próprio código de ética também, agir de uma forma correta e fiscalizar também, né? A gente se ajudar. E as organizações de direitos humanos, quer dizer, isso é para quem já conhece. Então, o Movimento Negro, tem muitas organizações que são capazes, entendem os problemas. A questão da violência sexual, na Faculdade de Medicina, na Paulista, você tem um centro de atendimento da mulher vítima de violência sexual. Você tem o Instituto Pro Bono, que dá consultoria jurídica para ONGs. Então, você tem que procurar realmente alguém que possa profissionalmente defender os seus direitos. E o maior mal que a pessoa faz é pensar que não é com ela. Essa violência não é minha, isso não aconteceu dentro da minha casa, eu nunca apanhei do meu marido, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Esse é o maior mal que você faz. De alguma forma, você está relacionada com isso. Se não teve, infelizmente vai estar relacionado ou com a violência indireta das ruas ou com a coisa familiar. Então, a gente tem que se precaver mesmo e ter o conhecimento. A informação é a maior arma. Obrigada, Ferrez. Obrigada, Oscar. Parabéns pelo trabalho de vocês. E como o Ferrez disse, a gente tem que se organizar e participar, não se omitir. Isso é um problema seu também. Hoje a gente falou sobre os direitos humanos. Direitos de Resposta vai voltar e a gente se encontra numa próxima. Tchau.